Oi, gente! Mais uma vez estou aqui para conversar com vocês. Gosto muito de fazer os vídeos e hoje vou falar assim: enfermeiro, enfermeira, abra seu consultório. Abra o seu consultório de enfermagem. Se você já tem uma certa experiência na área, está cansado de trabalhar na assistência, não é? Porque cansa um pouco. Abra seu consultório. Então, eu vim trazer algumas informações que são bem úteis para vocês abrirem o consultório. Então, vamos lá. O que o enfermeiro precisa para abrir o seu consultório? Em primeiro lugar, ele precisa se dirigir ao Conselho Regional de Enfermagem da sua cidade. O Conselho Regional vai conversar com o enfermeiro, vai verificar, a sua formação, sua experiência e depois vai autorizar através de um documento dizendo que você está apto para ser RT, responsável técnico de consultório de enfermagem, que no caso é o seu. Depois disso, vocês têm que ir até a vigilância sanitária. É necessário que a vigilância emita um documento dizendo que o local ele está apto para que sejam realizados procedimentos de enfermagem. Então, eu sugiro que antes de você ir na vigilância sanitária, você já consiga um lugar para realizar o seu consultório de enfermagem. Além disso, é importante que você abra uma empresa. Então, para ter consultório de enfermagem, não basta ser MEI, tá, gente? Microempreendedor. Precisa ter uma empresa aberta, certo? Porque tem que ter fiscalização, uma série de coisas. Então, você precisa realmente, dessa licença sanitária da vigilância, tá bom? E aí sim você pode ir atrás de um alvará de funcionamento obtido pela prefeitura da sua cidade. Então, são 3 documentos, recapitulando: uma autorização do COREM da sua cidade, depois da vigilância sanitária e o alvará de licença da prefeitura também da sua cidade ou do local que vai funcionar o consultório de enfermagem, tá bom, gente? Feito isso, vocês podem iniciar as atividades. Sobre as atividades, é importante que o enfermeiro ele defina os serviços que ele vai prestar no seu consultório. Então não pode ser uma coisa assim geral, vou atender tudo. Pode vir que eu tô aqui. Não, tá? Então o enfermeiro, ele pode definir que ele vai atender saúde da mulher, tá bom? Então, pensando em saúde da mulher, ele pode fazer a consulta da mulher focada, no sistema ginecológico, no sistema reprodutor. Então, exame físico, examinar mamas, pode coletar o Papa Nicolau, pode inspecionar a área, da região, e se achar necessário, ele pode encaminhar para o ginecologista, falar: olha, acho melhor só passar no ginecologista, tá bom, gente? Ele pode fazer retirada de pontos de uma cesárea, por exemplo, tá? Que é uma cirurgia para o nascimento do bebê, como todos sabem, mas que tem os pontos, E outras cirurgias relacionadas a essa área. Além disso, ele pode também auxiliar a mãe no puerpério, a amamentação, Então também é algo importante. Avaliação das mamas,
para identificar, né, o tipo de bico do peito na hora da amamentação, orientações com o RN. Então, toda essa gama de procedimentos que envolve a saúde da mulher e que esta enfermeira ou este enfermeiro tem conhecimento, é habilitado porque de repente fez pós em obstetrícia e ginecologia, às vezes trabalhou muito tempo em maternidade, centro obstétrico, então ele tem toda uma bagagem, um conhecimento para atender pessoas que tenham necessidade disso. Ele pode optar por atender pediatria. Então, criança caiu, passa primeiro lá no enfermeiro, ou tem que fazer uma troca de curativos, vai fazer com o enfermeiro, ver o crescimento da criança, as medidas, o peso e depois encaminhar para o médico se for necessário, avaliar a carteira de vacinação. Então, quem trabalha com pediatria sabe que tem uma gama também de procedimentos específicos do enfermeiro que pode estar sendo realizado, ou ainda, né, ele abriu o consultório para realizar prática de determinados curativos, por exemplo, pé diabético, né, desde que ele seja especializado, ele tenha o curso, né, seja estomoterapeuta. Então, no consultório ele pode atender as especializações que ele tenha conhecimento e, além do conhecimento, tem a prática também, tá? Então, isso é muito importante, porque dessa maneira o enfermeiro tem mais um segmento que ele pode atuar, né? Agora, é importante que, independente da especialidade que ele atenda, né, que ele determinou, que ele mantenha a sistematização da assistência de enfermagem, a SAI, que ela é obrigatória em todo o território nacional. Então, ele precisa receber o paciente, abrir um prontuário para o paciente. Nesse prontuário, é importante que tenha todas as etapas da SAI. Então, histórico de enfermagem, anamnese, o exame físico, os cuidados de enfermagem que ele prescreveu, né, o retorno desse paciente e assim por diante. Porque caso tenha algum problema, ele tem essa documentação para ser mostrada para quem tiver interesse, né? Então, no consultório ele pode começar, né? Recebe o paciente, realiza o controle dos sinais vitais, faz o histórico do paciente, né? Vê as necessidades. Ele pode também estar realizando, junto com os sinais vitais, o controle da glicemia capilar. Então, ele pode inserir nessa admissão ali do paciente, nessa primeira consulta, a realização da glicemia capilar. Ele pode ainda contratar o auxiliar ou técnico de enfermagem para realizar procedimentos sob a supervisão do enfermeiro. Então, exemplo, o enfermeiro recebe o paciente e pede para o auxiliar, o técnico, né, na antessala, realizar controle de sinais vitais, a glicemia capilar, o peso. Depois o paciente entra, né, no consultório do enfermeiro e o enfermeiro procede, né, a anamnese, coleta a história do paciente e também faz o exame físico. E aí ele vai entrar com as intervenções de enfermagem de acordo com a necessidade, tá bom, gente? Então, é isso que eu queria contar para vocês sobre consultório.
não tenho medo, não tenho receio, porque o consultório é autorizado por lei e realmente nós podemos ter, tá bom, gente? Então, vou encerrando esse por aqui também e muito obrigada pela atenção mais uma vez.